Jesus os saúda a todos na paz do Senhor. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da palavra. Se Deus quiser, eu conseguir terminar hoje. Não é? Porque eu fui vendo que tem muita coisa ainda, mas a gente vai tentar, não é, fazer o máximo para a gente poder compactar o estudo e a gente poder entender algumas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus, põe ele para rodar aí. Bom, eu ia... A glória de Shekinah. O senhor geralmente pergunta para o pastor e fala sobre a glória de Shekinah. Aí foi falando um pouquinho daqui a pouco. Nós terminamos a semana passada falando até da glória dentro do tabernáculo, né? Agora nós vamos falar da parte externa do tabernáculo e aqui a gente vai observar algumas coisas importantes também para a gente saber como funcionava o tabernáculo. Muito obrigado. Bom, as colunas do tabernáculo. Essas 5 colunas aqui do tabernáculo, irmãos, nós já vamos explicar o contorno dela, mas você vai entender basicamente o que significa essas 5 colunas. Essas 5 colunas, elas também tinham, elas também, aqui, como elas estavam da parte de fora, as bases delas, dessas 5 colunas, eram de cobre. Lembra que tudo que era na parte externa do tabernáculo, né, que era no pátio, era na parte de cobre. Só daqui para lá é que as outras bases eram de prata. Ok? Essas colunas eram colunas de ouro, são 5 colunas. Ok? E essas 5 colunas têm tem um simbolismo. Essas 5 colunas simbolizam os ministérios que estão lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Que são, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, ok? Então essas 5 colunas, elas dão essa ideia. A gente vai entender isso melhor quando a gente puder entender o que simboliza as paredes, então você vai entender o que vai entender um pouquinho melhor a respeito disso. Agora temos também o véu da entrada. Aquele véu da entrada, ele tinha algumas cores importantes, e ali estava dizendo, o azul representa a natureza. Foi ligado outro microfone? Não? Então liga ali outro microfone, por favor, para a irmã Tatiana me ajudar a ler. O azul representa a natureza celestial de Cristo. Ok? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47 e 48, fala a respeito disso. João capítulo 1, versículo 18, né? Mas o azul sempre traz uma ideia de algo do céu, algo da natureza divina de Deus, de Jesus. Ok? O púrpura representa a realeza, a parte real, né? Soberania de Cristo, ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como fala em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, e Marcos também dá a entender a respeito disso. O carmesim fala e representa o sacrifício, né? Como está escrito lá em Apocalipse, dá a entender, não é? Que o carmesim simboliza o sacrifício. O linho representa a justiça. Nós falamos a respeito do cobre, né? Que também representa a justiça, não é? Mas aqui o linho branco simboliza a justiça. Tanto é que Cristo vai vir com uma passagem bíblica lá em Apocalipse, mostra ele vindo, não é, com uma roupa branca, não é? Apocalipse capítulo 19, versículo 8, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Tudo isso dá a entender que o linho fino representa a justiça. O branco do linho fino, torcido, representa a perfeição, a pureza, a santidade. E a gente vai ver isso melhor quando estiver nas roupas, quando nós vamos falar da roupa dos sacerdotes. Então, essas cores eram as cores para se fazer as cortinas do tabernáculo. Essas mesmas cores nós vimos que foi usado lá no primeiro pátio, né? Agora na segunda cortina, e ela também será usada da mesma forma lá na terceira cortina, que
que separa o lugar santo do lugar santíssimo, e ele era bordado também com alguns querubins. A gente vai ver isso também um pouco mais à frente. Estou correndo porque tem muita coisa para falar hoje. Agora, se o Mateus me ajudar ali, aqui você vai dar uma olhadinha. Fica sempre atento aí, Mateus, porque eu vou pedir para você dar uma parada de vez em quando, tá bom? Acha o pause aí, para a gente ficar dando uma olhada. Assim era montado o tabernáculo. Dá uma pausazinha. Aqui, assim não, essa pausa aí não ficou muito boa. Volta aqui, isso. Só um minutinho. Esse aqui era a parte do tabernáculo. Eram 20 tábuas para o lado direito, 20 tábuas para o lado esquerdo. Na frente teriam mais 6 tábuas, mais 2. Eu não sei porque a Bíblia menciona dessa forma, mas ela diz que são 6 tábuas mais 2, e essas 2 fariam encaixes. Então aqui atrás, na parte de trás, aqui teriam 6 e mais 2. Então seria 8, né? Então é de 6 e depois mais 2 que seriam, elas encaixavam, e lá em cima e aqui na parte de baixo, por alguns anéis. Um pouquinho mais para frente, pode deixar eu rodar um pouquinho. Só dar um play aí, ver se ele consegue rodar devagarzinho. Isso. Pode deixar, ver se ele roda aí. Aqui. Assim eram as tábuas. Pronto, para. Tem só como pôr o stop, não? Tem algum. Vê se só no space, vê se dá um. O space pula. Pronto, aí complicou. Pensei que ia ser como do outra vez, que ficava fácil da gente parar. Bom, estão vendo essas 2 barrinhas aqui embaixo? A Bíblia diz que elas eram necessárias para elas se encaixarem dentro dessas bases de prata. Então, em cada base segurava uma daquelas pontinhas, né? Quer dizer, uma tábua tinha 2, então são 20 tábuas para um lado, então são 40 bases de prata, ok? 40 bases de um lado, 40 bases do outro, e, como eu falei, 6 para a parte de trás, com mais 2 no canto, que era para segurar a estrutura toda, e assim montava-se o tabernáculo. O que essas tábuas representam? Essas tábuas representam a unidade da igreja. E agora você vai entender o melhor porque é que lá na entrada as colunas representavam os ministérios. Por quê? Aqui nós vemos a representação da unidade da igreja. O se encaixar um com o outro, né? Participar um com o outro, formar a igreja. Então isso aí tem uma simbologia mais ou menos disso. Veja só, eu sei que não vai dar para ele parar, mas pelo menos vocês vão ver. Essas barras são 5 barras que tinham para segurar as paredes. 4 delas eram externas, representando o que sustenta a igreja, irmãos? Oração, jejum, leitura da palavra, comunhão, né? E a última, que seria a 5, né? A quinta passa por dentro das tábuas, que representam o Espírito Santo. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos que a igreja é sustentada, primeiro, pela oração, pela leitura da palavra, pela comunhão, pelo jejum, e o Espírito de Deus que nos faz, atravessando aqui o Espírito de Deus, passando por dentro, né, das tábuas. Então tem uma representatividade do Espírito Santo de Deus sustentando o tabernáculo. E aí a gente vê lá na frente, como nós falamos, lá na frente, aquelas colunas que são o sustento, o crescimento da igreja, né? Para a edificação da igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sei que é estudo, mas você pode dar glória a Deus aí. Porque isso é Amém, glória a Deus. Amém? Agora nós vamos ver uma outra coisa bem interessante também a respeito do tabernáculo. As cortinas. Nós falamos aqui que dentro do tabernáculo, ou seja, na parte do tabernáculo, tudo que era coberto dentro ali do tabernáculo era de ouro, ok? Então veja bem como é interessante isso aqui. Por favor, irmã Tatiana. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada.
O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. Bom, nós lembramos na semana passada que o côvado tem, quem se lembra? 55 centímetros. Isso, 44,44 e uma outra medida, 51,8, a gente arredondou para 50 centímetros para ficar fácil da gente calcular. Então, se tem 28 côvados, nós temos quantos metros? 14 metros, não é? Um pouquinho menos, porque a gente está calculando em cima de 44,44 centímetros, né? Então vamos por 14. Então as cortinas, elas tinham 14 metros para ela poder cobrir, e elas eram feitas à sua largura de 4 côvados, que daria o quê? 2 metros, né? Então eram 2 metros por 14, e elas eram muitas, né? Eram 10 cortinas que eram colocadas, e depois elas eram emendadas de 5 em 5, e depois a última emenda era feita com uns conchetes de ouro, ok? Isso para cobrir a primeira parte do tabernáculo. Daqui a pouco a gente vai ver o vídeo e a gente vai entender um pouco melhor. Só para cobrir a primeira parte do tabernáculo. Então ela tinha isso, mas os cochetes eram de ouro, ok? Porque era a primeira parte, ok? A segunda parte, são 4 partes de cortina. Segunda camada. Farás também cortinas de pelos de cabras, por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. Deu para entender? São mais cortinas, são 11, né? No caso ali, ó, 11 cortinas, e depois elas são de quê? De 30. Então elas são maiores ainda, não é? E elas são mais cortinas ainda. Essa segunda parte era de pelo de cabra, não é isso? Pelo de cabra. Então ela cobria a segunda parte. Essa daqui, olha o que ele diz lá no versículo 11. Farás também 50 colchetes de cobre e meterás os colchetes nas laçadas. Então elas eram amarradas com colchetes de cobre. Vemos que a primeira era de ouro, porque ela está cobrindo diretamente o tabernáculo. A segunda camada já não era mais cobrindo o tabernáculo, então essa segunda camada era de cobre, ok? E elas eram maiores, então a especificação era que ficasse um côvado apenas, ou seja, 50 centímetros para a frente, para a parte da frente, e o restante que sobrasse para a parte de trás. Então assim era coberta. Depois tinha uma segunda, uma terceira e uma quarta. Por favor. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Olha só, essa daqui não tem dimensão, ok? Então não se sabe exatamente, mas como era para cobrir toda a parte do tabernáculo, então ela vem e cobre toda a parte do tabernáculo. Então é possível que ela ainda seja maior do que aquela última que nós vimos ali. E essa aqui são 2 cortinas, não é? A primeira coberta de pele de carneiro, pintada de vermelho, né? Ela, no caso, são tintas de vermelho, não sei porque a expressão é essa, mas elas são meio avermelhadas. E a outra coberta de pele de texugo. Texugo, irmãos, não é esse texugo que hoje, se você colocar na internet, vai achar, não. Se você procurar hoje texugo na internet, vai achar um animalzinho pequenininho, que é bravo, né? Que morde ali, bem bravo, um animalzinho. O texugo, esse daqui, em muitas versões, fala de animal marinho. Era como se fosse um peixe-boi. Era como se fosse aquele peixe grande, aquele peixe-boi. Eles usavam, inclusive, lá em Ezequiel, se eu não me engano, é capítulo 10, versículo 16, se eu não me engano, é 16, 10, alguma coisa assim. Em Ezequiel fala que eles faziam até sandálias desse couro. Então era um couro forte, duro, resistente à água. Então eles cobriam o tabernáculo da primeira capa, e depois a última era a pele de texugo, que era uma pele grossa e para que não era impermeável, para que não entrasse água dentro do tabernáculo. Ok? Então essa era a parte das cortinas. Vou mostrar mais ou menos agora o vídeo para que você possa ter uma ideia. Baixa o volume. Isso.
Aqui, a primeira base da cortina, como nós falamos, né, que elas são 10 cortinas de linhos torcidos, azul, púrpura, carmesim, branco. Os colchetes são de ouro. Você pode observar que os colchetes aí, mais ou menos, né? Eles aqui são trançados e normais, amarrados de maneira normal. E aqui a parte última, ele é um colchete de ouro, porque estava diretamente ligado com a parte, não é, do tabernáculo diretamente. Depois era que viriam as outras peças. Observe que aqui tinha os querubins, não é? Desenhado, bordado, inclusive na cortina também, que vai separar o lugar santo do lugar santo também. Por quê? Porque sempre que se falava do lugar do trono de Deus, do lugar santo, do lugar santíssimo, sempre os querubins estão lá. Inclusive, quando a gente for falar da Arca da Aliança, nós vamos ver os querubins. Os querubins representam a proteção, não é? Aqueles animais que nós vimos lá no começo, aquele animal que separava as tribos, não é? Que tinha o rosto, a águia, o boi e o rosto de homem. Não é? Então ela era a primeira camada, que era a parte que cobre o tabernáculo. Depois vinha a segunda camada, que era a camada de cabra, não é? Elas eram menores, no caso são mais, aliás, desculpa, são maiores e mais cortinas, e os colchetes eram de bronze, ok? Só para eles poderem fazer. E a parte da frente eles tinham que deixar um côvado mais ou menos, e o restante que sobrasse para a parte de trás. E logo em seguida tinha esses aí os colchetes, que aqui está parecendo de ouro, mas é de bronze. E depois vinha a terceira, que era de pele de carneiro, e depois o texugo. Deixa eu ver aqui, vai passar. Tudo isso como representação, não falei da representação, da parte de Deus, não é? A cobertura que Deus tem que protege a sua igreja, não é? Nós falamos do tabernáculo, então a proteção que Deus tem, e a proteção até mesmo no deserto, né? Contra os intempéries do deserto, Deus sempre está nos cobrindo, nos guardando, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aí conclui a parte das cortinas. Agora nós vamos entrar numa área muito interessante. E aqui sim a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo, vai ser mais pausado. Aqui nós temos o sacerdote. Antes de entrar, agora nós já vimos todas as separações, não é? Já vimos, na semana passada nós vimos as divisões que haviam dentro do lugar santo dos santos, que havia do lado direito a mesa dos pães, do lado esquerdo o candelabro, na frente o incensário, não é? O incensário, nós falamos na semana passada, era aquele lugar que representa a nossa oração, onde nós chegamos diante de Deus com oração, e era o lugar mais próximo de Deus, não é? É aquele lugar mais próximo do lugar santo dos santos. Uma das coisas que se simboliza ao lavar os pés e as mãos, irmãos, é sempre buscar a limpeza, não é? Eles, antes de entrar, nós falamos isso, acho que na primeira vez, ele lavava as mãos e lavava os pés antes de entrar no lugar santo. E antes de entrar no lugar santo dos santos também, hoje nós vamos falar do Yom Kippur, para a gente poder entender. Então, antes de entrar ali, sempre procurar a santidade. A segunda coisa, quando se chegava, eles apresentavam um incenso. O incenso representa a nossa oração, para poder chegar diante do Senhor. Por isso que sempre nós devemos orar quando chegamos diante da presença do Senhor. Procuramos o nosso momento de orar, de buscar o Senhor antes de entrar na presença dele. Aqui tinha um sacerdote. E aqui nós vamos aprender algumas coisas interessantes a respeito do sacerdote. Como nós falamos, irmãos, hoje nós somos o sacerdócio real. Então isso é muito mais simbólico, é muito mais importante do que muita gente pensa. Muitas vezes as pessoas não entendem a importância de ser um sacerdote de Deus. Os homens, como sacerdotes da sua casa,
né? Nós, como sacerdotes, no mundo espiritual, tanto homem quanto mulher, todos nós podemos entrar diante da presença do Senhor como sacerdote, mas vocês viram desde o começo a importância de viver uma vida de santidade para poder entrar na presença de Deus. Era destruído automaticamente. Hoje nós vamos ver alguma coisa a respeito disso. E você vai ver o quão é importante nós vivermos uma vida de santidade. Ok? Aqui, a primeira coisa que nós vemos aqui, esse aqui é a vestidura sacerdotal. Ok? Esse daí era somente o Kohen Gadol, que era o sumo sacerdote, o high priest, né? Ele era o que se vestia dessa forma. Hoje nós vamos entender algumas coisas, depois nós vamos entender também por que os outros se vestiam de forma diferente, algumas coisas bem interessantes a respeito disso. Essa indumentária, irmãos, a indumentária dele tinha pelo menos 8 peças, ok? Como nós vimos ali, a parte de cima, que era como se fosse um chapéu, né? Que é a mintra, né? Essa parte aqui de cima. Então isso aí era uma das coisas que ele usava. E nessa daqui, que era do sumo sacerdote, ele tinha um tsi aqui, que tem uma palavra em hebraico que diz assim, Kadosh Hashem, La Hashem, Kadosh La Hashem, que quer dizer santo, santo ao Senhor, santidade ao Senhor. Então, quando todas as vezes ele tinha que usar aquela mintra com essa plaquinha dizendo santidade ao Senhor. Amém? O que é que isso simboliza? Justamente na sua mente, ok? Na sua cabeça, uma vida de santidade, uma mente santa, lavada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então ele tinha essa indumentária que somente o sumo sacerdote tinha. Ele tinha, antes aqui não está, eu não consegui trazer, estava ocupado com tanta coisa que eu não trouxe a imagem. Mas ele vestia um calção branco, né, como se fosse até uma calça comprida, mais ou menos até abaixo do joelho. E a Bíblia deixa bem claro, para que ninguém visse a nudez dele. Ele subia às vezes de uma rampa para poder apresentar sacrifícios. Então, como isso era como se fosse um vestido, né, podia dar um vento e ele se expor. Então ele tinha que usar uma roupa grande, um calção, a Bíblia diz, para que ninguém veja a tua nudez. Veja como Deus se preocupa com a santidade. Depois tem essa túnica branca. Essa túnica branca aqui, ela é como se fosse uma bata branca comum, não é? Ela é uma bata branca. Depois dessa bata branca aqui, tem a sobrepeles, que é essa parte azul aqui, que também somente ele usava. A bata branca não, a bata branca todos os outros sacerdotes que ajudavam, os levitas podiam usar. Ok? Mas aqui somente ele podia usar essa túnica branca, que é a sobrepeles. Nessa sobrepeles, tinha aqui dentro, e aqui vocês já ouviram certamente falar dessa lenda, aqui tinha um sino e uma romã. Ok? Tinha um sino e a romã aqui. Então era alternado, um sino a romã, um sino a romã, um sino a romã. A romã falando do fruto, né? Que temos que ter fruto, né? E o sino representando, a gente já falou sobre isso, o Lashon Hará, né? Então ali os sinos fala de falar coisas boas. Veja só, fala de falar coisas boas. Então aquele sino tinindo, né? Ele fazendo aquele barulho, representava que dentro do lugar santo não poderia ter outro som, só o som dos sinos de coisa boa, não poderia ter coisas ruins, como nós já falamos aqui uma vez, nós falamos sobre o Lashon Hará. Lembre novamente, irmão, quem nunca escutou sobre o Lashon Hará, pegue a pregação que nós falamos aqui, o estudo que nós falamos aqui, porque foi um divisor de almas na nossa vida, né? É um estudo muito importante. Se todos não participaram, deveriam participar. Escuta essa pregação, Lashon Hará. Se não, qualquer dia desse eu falo ela de novo. Muito importante para as nossas vidas. Esses sininhos aqui faziam barulhos. Então, quando o sacerdote entrava dentro do lugar santo e do lugar santo dos santos,
ele andava, se mexia e se fazia barulho. Ok? Quem já ouviu falar, só levanta a mão. Quem já ouviu falar que havia uma corda que amarrava na cintura do sacerdote para que quando o sacerdote morrer, se ele tivesse em pecado e ele morresse, podia ser puxado para fora? Só levanta a mão. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Não existe isso. Okay? Isso é uma lenda. Nunca existiu isso. Na Bíblia não tem nada a respeito disso. Os historiadores não falam disso. O único lugar que alguém achou parecido foi dentro de uma das tradições orais dos judeus. É uma oração, é uma coisa bem antiga e alguém mencionou a respeito disso. Mas a gente vai entender daqui a pouco, quando nós falarmos sobre o Yom Kippur, que não precisa dessa corda, ok? Então estava aqui. A sobrepele nós já falamos da mintra, né? Falamos do calção, 2, 3, que é a bata, 4 com essa daqui, e depois ele tinha o éfode, que é essa roupa aqui, mais ou menos, essa parte aqui, o cinto e o peitoral, ok? E a gente vai falar a respeito um pouco dela mais à frente, ok? Então essa era a indumentária mais ou menos do sumo sacerdote. Tinha os outros sacerdotes que estavam ali para ajudar, mas havia o sumo sacerdote, ok? Esse sumo sacerdote é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque esse sumo sacerdote, eu acho que a gente falou isso, ele não podia se aproximar de ninguém morto. Ninguém. Só havia uma exceção que ele podia se aproximar de alguém morto. Mesmo que fosse da família dele. Nós vimos na semana passada, Nadab e Abiú, que morreram, filhos de Arão, e ele não pôde nem chorar a morte dos filhos, né, que entraram dentro do lugar santo e tentaram oferecer fogo estranho, e Deus matou os dois. Por quê? Porque o lugar santo, né, e o lugar santo dos santos tem muita reverência, e Deus explicou, então não pode entrar de qualquer forma. Eles entraram e foram destruídos ali, não é? Então o pai nem pôde chorar. Por quê? Porque chorando simbolizava que ele estava lamentando a morte de dois desobedientes. Então Deus não queria que ninguém chorasse a morte de um rebelde. Então, se eles foram rebeldes, eles tinham que ser eliminados, e o pai não pôde nem chorar a morte, nem se aproximar dele. A única exceção, e isso não está na Bíblia, isso não é segundo a Bíblia, segundo as tradições judaicas, é que só poderia se aproximar de um corpo morto se ele estivesse só e tivesse alguém morto, exposto. E para que aquela pessoa não ficasse exposta, então ele iria, cavava e colocava a pessoa e enterrava. Era a única ocasião, só se ele estivesse só. Caso contrário, teria que ser outra pessoa que se aproximasse, porque não é, ele era um homem santo, santo, santo. Amém? Era uma pessoa super separada para o Senhor. E é essa a nossa ideia hoje, né? Nós devemos ser super separados para o Senhor. Amém? Bem separados para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, já que nós somos o sacerdócio real. Então veja que o que hoje o que está sobre nós, apesar de não fazermos muitas vezes nem metade do que era para ser feito, mas nós deveríamos sempre que se aproximar das coisas de Deus, buscar a leitura da palavra, lavando a nossa mente, lavando os nossos pés todo dia. Nós falamos disso na parte da manhã, na parte da tarde, sempre trazendo diante do Senhor orações, não é? Que são os incensos diante do Senhor. Essa é a nossa parte como sacerdócio real. Amém? Amém, irmãos? Então, todos, não somente os homens, mas todos, não é? E então aqui nós temos também aqui as pedras de engaste, Urim e Tumim. Alguém já ouviu falar sobre Urim e Tumim? Alguém já ouviu falar? Urim e Tumim a gente vê poucas vezes na Bíblia, mas nós vimos quando se tirou sorte de Judas ou Jonas e lançaram ele, certamente se usaram Urim e Tumim. Lembra quando tiraram sorte para descobrir quem havia pecado e depois descobriram que foi Acã? Aquele quando diz lançar sorte, geralmente eram essas pedras de Urim e Tumim que ficavam do lado
aqui bem do lado aqui dos dois do éfode, ok? As pedras de engaste são duas pedras que ficavam aqui, mais ou menos, ó. Essas duas pedras de engaste tinham o nome das 12 tribos, seja de um, agora não estou bem certo se é 6 de um lado, 6 do outro, ou se era 12 de um lado, 12 do outro. Eu sei que era o nome das tribos de Israel. Ali estavam escritas as tribos de Israel. E cada pedra dessa, cada pedrinha dessa, representava uma das tribos de Israel. Todas elas tinham o nome das tribos, nas pedras tinha o nome das tribos e umas letras que representavam elas também. Nós vamos ver quando nós vamos falar a respeito disso aqui, quando nós vamos falar sobre o bode expiatório. Você vai entender um pouco melhor a respeito da Urim Tumim, que é para tirar sorte, e das pedras também, porque elas eram usadas quando eles iam entrar numa guerra. Então ele orava ao Senhor e aquelas pedras brilhavam, e quando brilhavam as pedras, eles sabiam qual era as tribos que iam entrar. Eles diziam assim, ó, brilhou essa aqui que é Gade, então ele colocava Gade na frente e tal. Eles orientados pelaquela luz que aparecia, eles orientavam as tribos e entravam dentro nas guerras. Então era algo fenomenal, era algo extraordinário. Ok? As pedras de ônix que são ali na frente e as pedras de engaste, né, que nós falamos. Ok? Aqui, ó, a diferença. Nós falamos que são 8 pedras, 8 indumentárias daqui e 4 indumentárias daqui. Aqui ele tem o short por baixo, né, o calção, essa roupa branca aqui, que é a túnica, 2, o cinto 3 e a mitra 4. O sumo sacerdote, ele tem o short, tem a manta, né, tipo uma bata branca, 2, 3 que é sobre peles, tem o cinto 4, tem o éfode 5, tem o peitoral 6, a mitra 7 e a placa de ouro 8. Então são 8 indumentários dele para ele poder entrar. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco, quando a gente for falar sobre o Yom Kippur, você vai entender o porquê disso aí, a diferença das roupas e por que ele deveria, os sacerdotes comuns usavam uma roupa diferenciada. Aqui. Pronto. Vamos falar um pouco sobre o véu do templo. Esse véu aqui, irmãos, que fala lá em Marcos capítulo 15, versículo 38, fala em Mateus também. Fala de o quê? Por favor, irmã Tatiana. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. De alto a baixo. O véu do templo se rasgou. Quem já ouviu falar sobre isso? Todo mundo? Tem o hino, né, Vicana? Pronto, isso é. Todo mundo canta sobre isso aqui. Mas muita gente não sabe o que é exatamente isso aqui. Ok? Então, esse véu aí é o véu do templo. Ok? Segundo Flávio José, esse aí tinha 40 metros de altura. Era bem alto. Salomão fez ele mais ou menos com 30 metros, mas ainda veio o outro e levantou ainda mais um bocado. A gente vai ver aqui, para que você possa ver. Mas antes disso aqui, só para que você saiba, aquele véu ali é do templo. Ele é a mesma representação do véu do tabernáculo, que era a última etapa antes de entrar no lugar santo dos santos. Tinha aqui o incensário, aqui tinha um véu, e depois desse véu tinha o lugar santo dos santos. No tabernáculo. Ali era o templo de Salomão. No templo de Salomão, esse véu era muito mais alto. Se o véu do tabernáculo tinha 4,5 metros, que a gente fez o cálculo da última vez, 4,5 para 5, mais ou menos, esse daí era muito mais alto ainda. E essa tinha uma representatividade. São muitas representações aqui. Uma delas representa, irmãos, quando ele, olha só, o véu, quando uma pessoa morria, geralmente as pessoas rasgavam, os filhos morriam, o pai rasgava a sua roupa, não é? Então isso tem uma representatividade de Deus rasgando a sua veste, não é? Em representação à morte de Cristo. Assim que ele expirou, ele morreu, então o véu é rasgado de alto a baixo. A segunda coisa, ele é rasgado de alto a baixo.
Mas antes de nós falarmos a respeito disso, né, do alto a baixo, eu deveria ter colocado o outra parte primeiro. Esse aqui, ó. Vamos ler para mim, por favor. O templo de Salomão tinha 30 côvados de altura, mas Herodes tinha aumentado sua altura para 40 côvados de acordo com as escrituras de José. Só que no dia eu falei 30 metros, mas 30 côvados, 40 côvados. Um historiador do primeiro século. Não temos certeza a que côvado se refere, mas muito provavelmente 44,44 centímetros. Então podemos supor que esse véu tinha mais ou menos 18 metros de altura. José também nos diz que o véu tinha 12 centímetros de grossura, o que cavalos puxando o véu dos dois lados não podiam parti-lo. Este do tabernáculo era mais fino e menor, tinha apenas 4,5 centímetros. Pronto, esse aqui eu tirei 4,5 lá, metros. esse aqui eu tirei lá do meu livro, né? Antes de terminar, eu vou tirar uma partinha lá para trazer para os irmãos. Isso aqui são informações que tem no livro de José. Né? Ali, ó, 40 côvados, era 30 côvados, mas lá Herodes aumenta para 40. 40 côvados é 20 metros. Imagina uma parede de 20 metros. Era a cortina que foi rasgada de alto a baixo. Né? E aqui está dizendo, olha só, que era tão grossa que 12 centímetros de pano, imaginem, trançado, se pusesse 2 cavalos correndo, ou 4 cavalos, não conseguia rasgar aquilo dali. Era muito grosso, muito bem trabalhado, né? Então, para se rasgar aquilo, tinha que ser alguma coisa divina, não tinha como ser humano. Então, como ela foi rasgada de alto a baixo, é como se Deus tivesse pego assim em cima e aberto, rasgado assim, para que hoje, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós também possamos entrar no lugar santo dos santos para falar com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Antes só entrava o sumo sacerdote. Antes só entrava ele uma vez por ano, e 3 vezes ele entrava, ou 4, mas ele só entrava uma vez por ano, na presença de Deus. Ok? Então isso aqui nos dá uma grande liberdade, mas também nos traz uma grande responsabilidade. Porque para entrar diante do trono de Deus, diante da presença de Deus, preste bem atenção nisso. Isso foi mudado. O plano foi mudado. Antes só era do sacerdote, o sumo sacerdote que entrava lá. Deus nos fez sacerdotes, né, espiritualmente falando, Deus nos fez sacerdotes para que a gente possa entrar. Mas não mudou as regras da santidade. Não é que porque agora eu posso entrar, que eu posso entrar de qualquer jeito. Tem gente que diz, não, agora eu entro de qualquer jeito, agora eu entro lá na presença de Deus. Agora... Não é bem assim. Por quê? Porque o processo mudou, mas Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então isso não significa que porque eu posso entrar, que eu posso entrar de qualquer forma. Lembra-se de Nadab e Abiú, eles poderiam fazer o sacrifício, mas eles não poderiam fazer de qualquer forma. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre o sumo sacerdote no Yom Kippur, que ele entrava no lugar santo, mas ele também não podia entrar de qualquer forma. Ele tinha que entrar antes, ele tinha que se lavar, ele tinha que observar todo o ritual para que ele não pecasse, para que ele não morresse. E ali, né, e ninguém depois fosse puxar com a corda. Bom, entendemos, né? Ok, então tínhamos isso aqui, ao mesmo tempo dando acesso a todos nós pela graça, entramos no lugar santo dos santos. Então nós podemos entrar no lugar santo dos santos hoje, mas para entrar, tome esse cuidado, ore, busque a presença do Senhor, ore pelos seus pecados. A gente vai ver agora no Yom Kippur a necessidade que havia de que teria que se orar pelos seus próprios pecados para poder entrar diante da presença do Senhor, do nosso Deus. Amém? Yom Kippur. Alguém já ouviu falar aqui sobre o Yom Kippur? Alguém sabe o que é Yom Kippur? Alguém mais? 2. A palavra de Yom é dia, né? E Kippur, nós falamos um pouquinho lá atrás. Eu sei que nem todo mundo vai lembrar, mas a gente falou sobre isso. Lembra do Kippá? O Kippá, aquele dali, aquele Kippá, olha, Kippá, Kippur, deu para entender?
Kipá é aquilo que cobre. Tanto é que a gente hoje tem capa, né? Capa vem da mesma raiz, de encapar, de cobrir, né? Yom Kippur significa dia da expiação. Está ali escrito, Yom Kippur, né? Está lá escrito, lá. Yom Kippur. Ali no Yom Kippur era o dia da expiação geral, onde se havia. Tem muita gente que chama o dia da expiação, tem gente que chama o dia do pecado, do perdão, né? Tem muitos simbolismos. Mas aqui é muito interessante você entender o seguinte: no dia do Yom Kippur, o sacerdote, eu devo falar isso antes de entrar no dia do Yom Kippur. O sacerdote tinha um segundo sacerdote, ok? Esse era um sacerdote que substituiria o sumo sacerdote se houvesse alguma coisa com o sumo sacerdote, ok? Então não existia dois sumos sacerdotes, só existia um sumo sacerdote e um estéreo, né? Um vice, né? Se morresse o principal, então o vice assumiria o lugar dele. Se ele estivesse em pecado, então o outro assumiria o lugar dele. E então esse segundo entraria como sumo sacerdote também. E ele passaria a ser. Mas se o outro voltasse para a posição, né, teve algum contratempo, alguma coisa aconteceu, e ele voltou para a posição, então ficaria os dois como sumo sacerdote, porque ele não poderia perder mais a unção que ele recebia, não é? Mas ele ficaria sempre ali esperando que o outro pudesse ou morrer, ou então, né, geralmente era morrer, porque ninguém desistia dessa posição, não. Era uma posição realmente de grande honra, né? Então era o sumo sacerdote. Então antes disso, eles se sentavam o dia anterior, se preparavam o tempo todo para lembrar de todo o ritual. Como é que ele deve fazer? Não, vamos fazer assim, faz assim, assim, assim. Sim, é verdade, vamos fazer isso aqui. Então eles repassavam e repassavam isso durante o dia anterior, os dias anteriores, para que quando chegasse no dia principal, ele não errasse. Porque ele sabia que se ele errasse naquela noite, ou naquele dia, ele poderia ser morto. E ele morrendo seria um grande problema para Israel. Então eles ficavam dias e dias ali se preparando, olhando como era que fazia. Olha, eu tenho que fazer isso, olha, não esquece disso, olha, não esquece daquilo. Ele estava ficando se preparando. Quando chegava no dia, né, eles ofereciam os sacrifícios normais, como a gente já viu, né? Chegaram as pessoas, traziam, então eles começavam logo bem cedinho para dar tempo de fazer todo o processo. Então eles começavam bem cedinho fazendo, né, os pagamentos de pecados, as pessoas traziam, as pessoas imolavam. Os irmãos já lembram disso, né, que eles colocavam a mão sobre o animal, passavam o seu pecado para o animal. Então eles faziam o sacrifício, a própria pessoa fazia o sacrifício, e então, depois o sacerdote cortava, colocava lá no altar do sacrifício e tal. Nesse dia, ele oferecia os seus sacrifícios comuns, normais. Depois ele iria oferecer o sacrifício por si próprio, ok? Então ele oferecia o sacrifício por si próprio. E agora sim aqui, ó, tá vendo lá? Ó, ele trocava de roupa. Ele não podia entrar no lugar santo dos santos com as suas indumentárias. Ele não podia entrar com a mesma mintra, né? Ele não podia entrar com a mesma placa, principalmente com a placa, né? Eu estou falando a mesma mintra porque a mintra tinha a placa, né? O Tsi, que dizia Kadosh La Hashem, que era santo ao Senhor, santificado ao Senhor, separado para o Senhor. Então, nisso aí, ele não podia entrar, então ele tinha que trocar a mintra. Okay? Ele não podia entrar com o éfode. Ele tinha que tirar o éfode. Ele não podia entrar com sobrepeles. Lá no final da sobrepeles tinha as romãs de ouro e os sinos de ouro. Lembra que a gente falou que fazia os barulhos e tal? Ele não podia entrar. Alguém já percebeu por quê? Não? Então vou lhe explicar. Ele não podia entrar com peça nenhuma de ouro no lugar santo. Ele tinha que voltar para aquela mesma roupa que a gente viu aqui. Se eu achar, eu vou achar aqui. Ele tinha que se vestir dessa forma aqui.
Tirar tudo que era indumentário para poder entrar no lugar santo dos santos. E o que isso significa, pastor? Duas coisas. A primeira coisa é que ninguém poderia entrar na presença de Deus com ouro, porque o Deus representa, né, a divindade, o ouro representa a divindade, então ninguém poderia entrar. Alguns judeus acreditam que por quê? Porque quando Moisés subiu para o monte, o pessoal fez um bezerro de ouro. Sempre o ouro era adorado. Então a pessoa que vai entrar nesse lugar tem que se despir de toda a sua ganância, de toda a sua, né, de sua pompa. Não é? Veja a diferença de hoje das igrejas e dos pastores de hoje. Né? Eu não vou nem falar dos pastores, dos sacerdotes hoje. Cada um quer ser maior que o outro, cada um quer ter, né? Então, era totalmente diferente. Tinha que se despir de tudo. Tudo que fosse ouro, tudo que fosse de valor, para que ele pudesse ser aceito diante de Deus. Amém? Amém. Segunda coisa, ele também trocava de roupa, né? Eu já falei da lenda do sacerdote. E então ele entrava a primeira vez. Olha só, ele entrava entre 3 a 4 vezes. Alguns acreditam que era 4 vezes, outros acreditam que era 3. A gente vai entender isso agora. Né? A primeira vez era uma vez ao ano, mas nessa vez ao ano ele podia entrar 3 vezes. A primeira vez ele entrava para fazer sacrifício por si só. Lembra? Ele primeiro vinha, trazia um boi, matava, né? Não, antes de fazer o sacrifício, antes de fazer o sacrifício, ele tinha que acender tá vendo? Ele tinha que olhar isso tudo de antes, porque se errasse, ele morria. Então, ele olhava direitinho. Ele tinha que entrar primeiro com as brasas vivas e com o incenso, ok? Ele entrava com as brasas vivas naquela pá. Lembra daquela pazinha que a gente falou que eles pegavam as brasas para encher lá o altar do sacrifício? Ele pegava ali brasas vivas, acesas, né? E levava numa mão a brasa viva e na outra mão ele levava o incenso. E entrava até o lugar santo dos santos e ali ele colocava o incenso em cima. Então tudo se enchia de fumaça. Aquela fumaça tomava aquele lugar e ficava um cheiro maravilhoso. Aí ele saía de lá. E outra coisa, olha só, vamos supor que ali é a Arca da Aliança, ok? Preste bem atenção nisso. Então ele vinha para entrar, né? Ele entrava de maneira que a cortina não atrapalhasse, não derrubasse nada, mas ele entrava até o lugar santo dos santos, oferecia o sacrifício diante do propiciatório, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, colocava, e quando ele fosse sair, ele não poderia fazer assim, sair assim, porque era a presença de Deus. Então ele saía assim, voltando assim, e virava só depois que ele passasse das cortinas. Ele não podia dar as costas para Deus. Então ele saía de costas, ele saía assim, andando para trás, até ele poder sair do lugar santo dos santos e chegar para o outro lado, ok? Então era a primeira parte que ele entrava. Depois ele ia lá fora novamente, lavava os pés, lavava as mãos, não é? Lavava os pés e as mãos, e então ele fazia o primeiro sacrifício. Esse sacrifício, ele a segunda vez, lá ele matava o boi. Cortava, os irmãos já sabem, cortava, e o sangue era recolhido pelo segundo sacerdote. Os sacerdotes auxiliares ali, os pastores auxiliares, iam recolhendo, ia mexendo para o sangue não coalhar, né? E já matou galinha aqui. Assaram como é isso, né? Mata, arranca o sangue e fica mexendo assim para o sangue não coalhar. Era basicamente isso. Ele mexia e ficava mexendo, porque o sangue não podia coalhar. Então ele ficava lá mexendo, esperando. Então ele matou, tal, fez o sacrifício, colocou lá no lugar do sacrifício e tal. E agora ele iria se lavar, né? Pegar aquele sangue e entrar novamente no lugar santo dos santos. Novamente ele entraria no lugar santo dos santos, pegaria o sangue, aquele sangue que ele trouxe, e aspergia sobre o propiciatório. Ele aspergia ali sobre o propiciatório, depois ele saía do lugar, e no lugar santo dos santos ele jogava também, aspergia sobre o altar do incenso. Depois ele saía, ia lá para o altar
do sacrifício, chegava no altar do sacrifício, fazia aquele mesmo ritual que a gente falou da outra vez. Molhava os 4 cantos do altar e depois derramava o sangue no pé do altar. Lembra que a gente falou disso, né? Molhava os 4 pontas e jogava o sangue ali. Então essa era a segunda vez. Ok? E agora ele iria entrar a terceira vez. A terceira vez, irmãos, e essa aqui é muito interessante. Nessa terceira vez, ele entrava com o sangue do bode. Agora preste bem atenção nisso aqui, que é muito interessante. Muito importante saber. Se traziam 2 bodes. Quem já ouviu falar aqui do bode expiatório? Todo mundo já ouviu falar, né? Rapaz, não, ele é o bode expiatório. Agora, sabe o que é o bode expiatório? Porque a gente fala tanto sobre o bode expiatório. Não, ele é o bode expiatório, mas a gente não sabe o que é o bode expiatório. Alguém sabe? Alguém sabe o que é o bode expiatório? Não, então vou te explicar. Então havia 2 bodes que se traziam diante do sacerdote, ok? E colocavam-se diante do sacerdote. Agora ele iria tirar sorte. Lembra daquelas pedras que a gente falou? Ele iria tirar sorte sobre um bode e sobre o outro bode, ok? Um seria o bode expiatório e o outro bode sacrifício, ok? O bode que, como a gente já falou, se fosse o da esquerda, iria ter juízo para Israel, e se fosse o da direita, iria ter bênção, iria ser um ano de prosperidade, de bênção, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, agora uma coisa interessante. Isso aqui é muito importante, irmãos. Escolheu, houve a sorte, né? Foi feito lá pelas pedras, e eles sabiam como ler essa história. A gente não sabe porque não tem escrito em canto nenhum. Eles sabiam como identificar a sorte e escolher o bode qual era, colocava ali, né? E então ele iria sacrificar o bode. O sacrifício daquele bode, do primeiro bode, era o sacrifício da remissão dos pecados de Israel. Deu para entender? Então era agora, ele pagou por ele. Por que não tinha cordinha? Porque ele pagou pelos pecados dele. Então ele não podia morrer, né? Ele pagou pelos pecados dele. Foi lá, matou o boi, pagando pelo pecado dele e da família dele. Então quando ele já entrava no lugar santo dos santos, ele já tinha pago o seu pecado por si próprio. Então ele não tinha mais agora o pecado. Já foi recebido. Ok? Agora ele vai entrar com o pecado de Israel. Lembra lá no livro de Apocalipse, quando diz assim, houve silêncio no céu por quase meia hora? Lembra? Por quê? Porque ninguém, e havia fumaça no templo, e ninguém poderia ler o livro. E houve silêncio no céu, né? E houve aquele silêncio lá no céu por meia hora. Esse silêncio, irmãos, acontece até hoje, no dia do Yom Kippur, né? É um silêncio esperando saber se Deus recebeu o perdão de Israel. Então ele fazia o mesmo processo. Ele degolava, orava pelo animal, a gente já sabe disso, ou as mãos sobre o animal, transferência de pecado, e agora esse cordeiro agora ele vai morrer sobre a pena do pecado daquelas pessoas, ok? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele recebe o pecado do mundo, né? João fala isso, João diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre-se que Yom Kippur significa o dia da cobertura. Esse pecado é somente coberto até o próximo ano. No próximo ano, tinha que fazer de novo. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele não cobre o pecado, ele tira o pecado para a glória do nome do Senhor. É por isso que nós temos que estar lavados no sangue de Jesus todos os dias para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então ele tirava. Então aqui ele orava, era transferido para o cordeiro, e ele levava o cordeiro, o bode morto, né? Queimava-se e levava-se o seu sangue para o sacrifício lá dentro do lugar santo dos santos. Então ele levava, fazia o mesmo ritual, entrava, aspergia diante do lugar santo dos santos, onde já tinha uma pá, né, que a gente falou, a pá, com incensário, com a brasa viva, queimando, a fumaça subindo, ele subia e jogava ali. Aí existem duas linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento era que
naquele momento ele já tirava consigo a pá. Então, se ele já tirava a pá consigo, então ele só entrava 3 vezes. Amém? Agora, se ele só iria e fazia o sacrifício, aspergia o sangue e saía sem a pá, né, voltando de costas assim e tal, e saía sem a pá, então ele entrava uma 4ª vez. Ok? Então, isso é só para que você possa saber como funcionava. Então, a gente entende que só era 3 vezes, mas existe, né, essa ideia. Então, ele aspergia 7 vezes ali, e depois saía e tal. Aí depois vem o bode expiatório. O bode expiatório, irmão, eles oravam em cima daquele bode e levavam o bode para o lado de fora, dando um simbolismo que Jesus levou os nossos pecados. Amém? Então ele tirou os nossos pecados e ele leva esse bode até o lugar. O problema disso era que tinha que levar para um lugar bem longe. Por quê? Porque ninguém podia pegar mais esse bode. Esse bode tinha que ir para lá, desaparecer, morrer, desaparecer. Porque ele simbolizava o pecado. O bode vivo simboliza o pecado. Né? Então era essa a ideia. Então ele simbolizava o pecado. Então houve uma época em que, e aí já não está mais na Bíblia, já é parte da cultura hebraica, né? Que a gente estuda a cultura hebraica, que a gente sabe disso. Alguns acreditam que eles levavam esse bode até um penhasco e jogavam ele lá de cima para ele morrer mesmo, porque ele representava o pecado. Então eles jogavam lá de cima daquele penhasco, né? Para que ele pudesse morrer. Então era mais ou menos essa ideia. A palavra era o bode da substituição, então ele substituía o pecado, não é? Ok? Então, só para você saber, esse bode expiatório, ele levava a culpa e era morto, jogado fora, para que ele não pudesse ser mais achado por ninguém. E pronto. Agora nós vamos entrar no lugar santo dos santos. O lugar santo dos santos, os irmãos já sabem. Isso aqui é uma conta aproximada, na verdade era 4 pontos, alguma coisa. Não chega nem a 5, a gente só fez um arredondamento aqui, 5 pontos mais ou menos. Era um quadrado pequeno de 5 metros por 5 metros, onde ficava a Arca da Aliança. Ok? E depois a Arca da Aliança. Chegamos no fim. Graças a Deus, cheguei a tempo. Falta só 8 minutos, mas eu consigo. Vamos lá. A Arca da Aliança não era muito grande, como os irmãos já sabem. Ela tinha 70 centímetros mais ou menos de largura, 70 centímetros de altura, e ela tinha mais ou menos 1,10 m, mais ou menos, né? 1,10 m de comprimento. Ela também, eu acho que tem até um videozinho aqui, eu acho que fica melhor aqui. Toca o vídeo ali, por favor, meu filho. Então, a Arca da Aliança é mais ou menos isso aqui. Esse é o símbolo mais sagrado de toda a história, até hoje. Ok? Ela é a representatividade do próprio Deus. A Arca da Aliança é o símbolo de Deus, ela é como se fosse o próprio Deus. A gente vai falar daqui a pouco 2 histórias interessantes. Ela, como eu já falei, 70 centímetros de altura, 70 de largura, 1 metro e pouco, e ela tinha uma coroa como borda, não é? E em cima dela estava o propiciatório. O propiciatório era essa tampa de ouro, né? Maciço. Ela era feita de madeira de acácia, a gente já falou sobre isso, madeira de acácia ou de citim. A acácia é tirada do nome mesmo da planta e o citim é tirado, a acácia, desculpa, é do nome científico e citim era o nome mais comum. Em cima tinha um propiciatório. Se você quiser voltar um pouquinho, passe ele direto já para isso, dá uma paradinha isso. Aqui em cima, irmão, como nós falamos, essa peça de cima, que era o propiciatório, ela era toda de ouro. Okay? E em cima era colocado 2 querubins em cima também. Lembre-se que esse querubim está acompanhando desde o começo, né? Nas imagens da entrada das cortinas e também em cima do propiciatório. É aí, não é, onde se colocavam os querubins. E era daqui de cima onde Deus falava com o povo de Israel. E aí vem aquela história, aquela ideia da Shekinah, né? Que havia aquela luz que subia ali no tabernáculo. Nós não achamos isso dentro da Bíblia. Não existe essa palavra Shekinah dentro da Bíblia. A palavra
vem hoje traduzido no hebraico moderno, está mais traduzido para vizinho, mas não tem nada falando sobre essa Shekinah, sobre essa glória assim subindo. O que a Bíblia fala é daquela nuvem que acompanhava. Essa nuvem, sim, à noite se tornava uma coluna de fogo e uma coluna durante a noite uma coluna de fogo e durante o dia uma coluna de nuvem, né? Para proteger do calor e tal. Então era mais ou menos isso aí. Tinha ali o propiciatório e aquela parte era de ouro puro, era de onde Deus falava com o povo de Israel, ok? E era o lugar mais santo que tinha naquele lugar. Dentro da Arca da Aliança, desde o começo, quando foi feito, Deus já mandou colocar as tábuas. Então a lei estava dentro da Arca da Aliança desde o princípio. Amém? Desde o princípio, em Deus está a ordem, a obediência do povo ali representada nas leis. Ok? Depois, com o tempo, quando eles foram andando, não é? Que dá uma representatividade, porque quando você começa a andar com Deus, a viver as experiências com Deus, então com o tempo foi se adicionando as outras coisas. O que era que tinha mais, além do maná, além das tábuas tinha o maná. O maná era a representação de quê? Da provisão de Deus, não é? Que Deus sustenta o seu povo mesmo no deserto. 10 ou 3 milhões que ele sustenta da mesma forma para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E depois tinha uma outra coisa, o que era que tinha lá dentro? A vara de Arão. Essa vara de Arão também foi lá no momento onde se mais precisou, onde as pessoas, né, se rebelaram, se levantaram e tal. Houve ali um milagre da parte de Deus que a vara de Arão floresceu e as pessoas começaram a olhar com admiração, ver uma vara seca tendo frutos, não é? Não tem como se explicar. Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem: como é que a irmã Lúcia, uma vara seca dessa, tem frutos? Né? Aleluia. Quando está guardada em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que esteja seco, vai dar fruto. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Em Cristo nós conseguimos dar frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Não pelos nossos méritos. Aleluia. Somos fracos, erramos. Mas verdade. quando estamos em Cristo, aleluia, vai florir na sua vida fruto para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai prover para o seu povo o suficiente, aleluia, para que nós possamos passar pelos desertos. Escute, Deus não vai dar muito, Deus vai dar o suficiente. Eu vou repetir, Deus não vai dar muito. Ele no deserto, Ele vai te dar o suficiente. Aleluia. Tem gente esperando muito no deserto, não vai ter. Ele vai dar o suficiente até o lugar que você vai chegar. Aleluia. E lá, Deus te abençoará para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós começamos aqui. Há dois eventos que nós não podemos esquecer, irmãos, quando nós falamos da Arca da Aliança. Amém? Um dos eventos está lá em Samuel. Pode ler para mim, por favor. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Os irmãos se lembram de Uzá? A arca estava sendo transferida para um outro lugar, se foi colocado em cima dos carros de boi, não era para ser levado aí. A arca da aliança era para ser levado por quê, irmãos? Pelos sacerdotes, no ombro, não é? Isso tem uma simbologia muito importante. Primeira coisa é que somos nós que temos que sustentar isso, né? Como sacerdotes do nosso lar, somos nós que temos que carregar a arca da aliança, né? Levar para dentro do nosso lar a presença de Deus. Somos nós, não é ninguém. Não fica esperando os outros. Ah, não, eu vou orar, eu vou pedir a oração do pastor, peça. Mas que nós temos a responsabilidade de levarmos a presença de Deus para os nossos lares, para a nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então ele não era para ter colocado no carro. Então foi colocado no carro dos bois. Não é? E ali por algum momento tombou um pouquinho, ela deu uma escorregadazinha, o Uzá foi lá e colocou a mão.
Usar não era para ter colocado a mão. Existe toda uma história atrás disso, hoje eu não vou tomar tempo para explicar sobre isso, outro dia a gente explica, mas havia uma história atrás disso de que Uzá já havia sido rebelde em algum momento. E ele se levanta naquele lugar, naquela hora, e coloca a mão, desobedecendo diretamente as ordens da igreja, do sacerdote. Não é aquela pessoa que desobedece pastor, né? Vai lá, então, ele chega lá, mete a mão, pá! Deus se ira com ele e fulmina ele lá diretamente. A segunda situação. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Esse aqui os irmãos também se lembram. Esse aqui é a história um pouquinho mais longa, eu vou tentar resumir. Quando os filisteus entram para destruir o povo de Israel, e aí vem a Arca da Aliança, né? O povo não estava se santificando. Escute bem por que eles perderam a guerra. Eles não estavam se santificando. Eles não estavam se preparando. A palavra de Deus diz que os filhos de Eli, quando ia fazer aquele sacrifício, lembra aquele sacrifício lá da carne? Eles tiravam carne demais para eles usavam carne de qualquer jeito, né? Comiam a carne melhor e ofereciam o pior para Deus. Ok? Então, em vez de ele pegar as carnes melhores e oferecer como sacrifício a Deus, ele pegava as carnes melhores para eles e oferecia o pior. Então, aqueles erros, aquelas coisas que às vezes a pessoa pensa que não está desagradando a Deus, não está acontecendo, nada, esses aí são os erros que lá na frente tem o problema. Então, quando o povo viu a arca, se animou, agora a gente ganha e tal. Ou seja, é aquela pessoa que pensa, né, que não, porque a arca está aqui, agora a gente vai ganhar. Agora não, porque Deus está aí no... Não, mas se a vida da pessoa estiver errada, vai ter consequências. Aí o que acontece? Entrou a arca da aliança e o povo perdeu. No momento foi tão difícil a guerra, Ofni e Finés, que são os dois, né, filhos do sacerdote ali, eles entram na guerra e são mortos. A mulher de um deles estava para ter bebê na hora, e quando o povo que perdeu veio, chegou para dizer, olha, eles perderam lá a arca da aliança, a presença de Deus foi perdida. Ficou assim todo mundo sem saber o que era aquilo, como é que Deus vai perder uma guerra? E ficaram todo mundo assim, mas como é que Deus foi perder uma guerra? E os filisteus pegaram a arca da aliança, a representação de Deus. Então estava assim um povo morto espiritualmente. Então eles chegam assim, e aí, quando ele fala para Eli, a Bíblia diz que Eli era tão velho, né, e já meio gordinho, e quando ele caiu da cadeira, bateu com a cabeça, quebrou o pescoço e morreu. Deve ser tiro, né? Os filhos tinham acabado de morrer. A mulher que estava grávida teve filho na hora, teve parto na hora, né? E aí ela teve o filho e disse, o filho, o nome é? Icabô. Significa o quê? E foi-se a glória de Deus. Então aquilo foi uma decepção geral no meio do povo. O povo ficou ali, né, extasiado com aquela situação. Então entrou num abate assim, tremendo o povo de Israel. Levam a arca, os filisteus levam a arca para o Deus da glória. Escute bem isso aqui. Quando uma nação, eu falei isso aqui algumas pregações atrás, quando uma nação ganhava da outra nação, ela estava dizendo, o meu Deus é maior do que o teu Deus. O meu Deus é mais forte do que o teu Deus. Então, quando eles voltaram para a sua terra, levando a arca da aliança, estava dizendo assim, olha, nós ganhamos a guerra do Deus de Israel. Levaram e colocaram o Deus de Israel na frente do Deus Dagom. De frente com o Deus Dagom. Uma representação de que o inimigo tinha ganhado de Deus. Então, Deus, como a presença de Deus, ali, colocada ali, a Bíblia diz que no outro dia, quando chegaram lá para ir olhar, oferecer sacrifício a Dagom, diz que Dagom estava caído. Aí eles olharam, ficaram olhando e vendo que Dagom caiu prostrado diante da arca da aliança. Eles levantaram Dagom. E aí no outro dia foi pior ainda, porque agora as pernas estavam quebradas e agora Dagom estava lá prostrado de novo. Então eles começaram a entrar em pânico. E aí no capítulo 5, se você quer ler ali, você vai ver, né, toda a situação. Deus manda uma praga no povo, uma doença terrível, que eu não quero nem falar o nome,
né? Uma doença terrível naquele povo, tão feia que eles ficaram horrorizados com aquilo e disseram: não, vamos entregar logo Deus, essa arca da aliança, porque esse Deus é muito tremendo, né? E aí eles fizeram lá umas imagens lá de ouro, depois fizeram as imagens de rato, representando cada príncipe de cada um dos filisteus, os 6 príncipes da Filistia, né, dos filisteus, fez lá as representações em ouro, colocou em cima e mandou a arca de volta, porque a praga foi tão forte que ninguém aguentava, então eles mandaram de volta. E aí então, novamente, Deus é restituído ao povo de Israel, a arca é restituída ao povo de Israel, e então agora há um recomeço de juízo contra o povo de Israel. Amém? Isso é só para você entender. Existem outras passagens, mas essas daí são as mais assim tremendas, né? Tem a da Jericó, né, que eles levam a arca da aliança e passam ali na frente 7 vezes e as muralhas caem no chão. Existem muitas passagens, só para mostrar, irmãos, a grandeza da presença de Deus, ok? Então, não entre na presença de Deus de qualquer forma. Não viva na presença de Deus de qualquer forma. Deus está chamando-nos para a santidade. O processo mudou, agora eu não preciso mais ser sacerdote nascido em Israel, da tribo de Levi, né? Para poder escolhidos para ser o sacerdote, o sumo sacerdote, não. Porque era muito raro você ser escolhido para ser o sumo sacerdote, para entrar na presença de Deus. Era muito raro. Então Deus, através do sacrifício de Cristo, Ele deu acesso a você. Você pode entrar na presença de Deus. Amém? Mas não entre de qualquer forma. Lembra do que nós falamos aqui durante esse estudo? Tudo fala de santidade, de busca. Lave os pés, não é? Lave as mãos. A gente falou sobre isso. Quem é que limpa é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ore. Antes de entrar, o sacerdote, irmão, ele tinha que levar o incensário, que representa a oração, para poder entrar no lugar santo dos santos. Ele não podia entrar de mãos vazias, não podia entrar de qualquer jeito. Tinha que entrar com incensário, para que pudesse mostrar ao Senhor, né, que ele estava pedindo ao Senhor a misericórdia do Senhor. As nossas orações é a pedido de misericórdia, é o acesso direto ao lugar santo dos santos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ore. Tem crente que vive a semana toda sem orar, passa o dia todo sem orar, nunca ora em momento nenhum, só ora quando vai na igreja. Se o pastor insistir, escute. É você o sacerdote que Deus escolheu. Nós, como sacerdotes, temos que ter esse cuidado com a nossa vida, de santidade ao Senhor, né? Como nós vimos lá, Kadosh la Hashem, santidade ao Senhor. Que isso esteja na sua testa o tempo todo, mas não só na testa, na sua mente, no seu coração, né? No coração, quando a Bíblia fala, o coração é a mente. Seja santo, viva a santidade, porque ninguém entra na presença de Deus de qualquer forma. Tem muita gente enganada hoje, achando que entra, eu oro ali, eu oro e não, é santidade. Ele não mudou, ele continua santo, santo e santo para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele só nos deu o direito de entrar, mas nós temos que buscar a nossa vida de santidade. A sobrepeles, não, a bata primeira, a calção, fala de postura, né, de compostura na sua vestimenta, para que não se veja a nudez, é o que a palavra de Deus diz, né? Ele vestiu o calção para não se ver a nudez, compostura na sua vestimenta. Ele fala da primeira roupa, né, que é a bata branca, que ele fala de santidade diante do Senhor. Que devemos ter santidade diante do Senhor. Fala da sobrepeles, que é aquela parte azul, como nós falamos, que fala dos símbolos do que nós falamos, do que nós vivemos, dos frutos. A Romana fala dos frutos que nós temos para apresentar ao Senhor com as nossas vidas. O éfode, que era a representação da glória de Deus, ele se colocava o éfode
para mostrar para o povo de Israel a representação do povo de Deus. Ele representava com aquelas pedras cada uma das tribos. Às vezes a pessoa quer representar a família, mas não usa o éfode, não é? Quer uma vestimenta santa. Represente a sua família como sacerdote. Use aquela indumentária para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Use o éfode abençoando sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não precisamos tirar sorte com as pedras de Urim e Tumim. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Ele nos orienta para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que a sua mente, como diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que tudo que você pense, aleluia, seja bom, agradável, perfeito e de boa forma. É isso que nós devemos pensar. Que haja na sua vida, na sua testa, aleluia, essa placa de ouro, aleluia, dizendo Kadosh La Hashem. Que você seja um Kadosh La Hashem. Que você seja uma pessoa separada, santa ao Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que esse estudo do tabernáculo possa ter trazido para você um conhecimento, possa ter trazido para você um entendimento das coisas de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É Deus falando. Aleluia, glória a Deus. E quando nós nos santificamos, e quando nós entramos no lugar santo dos santos, o Senhor, aleluia, desce e fala conosco. Aleluia. A sua oração é aceita. Amém, Jesus. E quando a sua oração é aceita, aleluia, o céu está proclamando aquele silêncio das pessoas esperando o sacerdote sair. Aleluia, quando ele saía, era uma alegria dizendo: Deus recebeu o sacrifício, aleluia, nós estamos perdoados. Aleluia, quando Jesus entrou no lugar santo dos santos, aleluia, ele entrou, morreu, houve 3 dias de silêncio, aleluia, mas no terceiro dia ele sai de lá, aleluia, trazendo a vitória da igreja para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, ele trouxe nas suas mãos, aleluia, o poder, ele tomou a chave, aleluia, para dizer: eu garanto a tua salvação, o cuidado da tua casa, da tua família, a tua vida está guardada nas minhas mãos. Ele ressuscitou, aleluia, já não há mais silêncio no céu, aleluia, agora todo mundo dando glória, glória, glória. O sacerdote, aleluia, saiu com a vitória, o nosso pecado foi perdoado e hoje nós podemos entrar no lugar santo dos santos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você entende o que Deus está falando nesta noite, aleluia, se o Felipe Matheus pudesse tocar algo aqui, eu gostaria de louvar, adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é assim que a igreja, aleluia, glorificada, aleluia, sempre se alegra, aleluia.